Oi de novo, oitavo ano. Vamos agora para o capítulo 14, tá? E ele é bem curtinho, gente. A gente vai falar apenas sobre o neocolonialismo. E eu acredito que algumas das coisas que a gente vai falar agora a gente já falou outras vezes, eu já comentei com vocês no início do ano, tá? E eu espero que essa videoaula seja bem curtinha, porque essa matéria não é lá muito grande. Mas vamos lá. Bom, sobre o neocolonialismo. O que foi isso? Isso foi um período da história europeia em que aquelas potências europeias elas decidem promover, né, uma nova colonização nos territórios africanos e asiáticos, tá? Então, durante essa neocolonização, nós teremos uma mudança de política europeia na forma como ela coloniza esses territórios. Por isso, nova colonização, tá? E isso estará ali muito próximo com o imperialismo, que a gente já falou lá na expansão dos Estados Unidos, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, só para ter certeza que eu não. Que é tanta turma que às vezes eu fico trocando, gente. Deixa eu só conferir aqui. Lá nos Estados Unidos nós falamos sobre imperialismo, né? Peraí, não está abrindo. Abriu, não. Deixa eu só abrir aqui. Bom, falou sobre imperial. Então, beleza. Tá, então não é novidade. Então, esse neocolonialismo ele pode ser falado também como um momento imperialista da Europa, em que essas potências europeias, as mesmas de sempre, Inglaterra, França, tá? E agora temos duas novas, como a gente falou no capítulo 13 agora há pouco, Itália e Alemanha, que se unificam lá na segunda metade do século XIX e quando o neocolonialismo se inicia, nós já estamos no final do século, tá? Então vamos lá. O que estava acontecendo na Europa até então? As nações europeias estavam num processo de crescimento econômico muito forte. As nações que já estavam se industrializando, Inglaterra principalmente, depois França, Alemanha e Itália. Tá? Logo, temos a industrialização na Europa, e nessas nações, apesar de regimes políticos um pouco diferentes de aqui e ali, nós temos como política econômica o liberalismo econômico. Ou seja, o que essas nações europeias industrializadas, capitalistas, estão querendo? Novos mercados consumidores com fornecimento de matéria-prima, ou seja, colônias. Tá? E aí elas decidem recolonizar a África e a Ásia de uma nova maneira. Só que dessa vez eles vão criar todo um discurso para justificar essa nova colonização, tá? Que vai ter relação com uma coisinha chamada de darwinismo social. Agora, muita calma nessa hora. O que é o darwinismo social, como eu estou falando aqui para vocês? Ele é uma teoria racista e ele não tem nenhuma relação com a teoria da evolução do Charles Darwin, tá? Se colocarem na prova que tem, a Laresca vai bater em vocês. Bom, então, não tem nenhuma relação com a teoria da evolução do Darwin. Agora, o que se trata o darwinismo social? É uma teoria racista que diz, que afirma, que defende que há uma superioridade branca frente às demais etnias. Ou seja, o povo branco europeu ele seria mais evoluído biologicamente, socialmente, por aí vai, e as outras etnias, principalmente da África e da Ásia, seriam inferiores. E uma saída para essas etnias evoluírem seria justamente ter o contato com os povos europeus, tá? Com as sociedades europeias. Então, isso acaba meio que legalizando, né, oficializando, justificando a dominação que as potências europeias estão fazendo agora na África e na Ásia. Tá? Além disso, nós temos uma teoria também, que é a teoria do espaço vital. Basicamente, é uma teoria que a gente vai falar melhor no que vem, quando a gente falar do nazifascismo. Mas ela relaciona o ambiente com a capacidade evolutiva dos seres humanos.
Então, quanto uma sociedade domina mais territórios, mais ela tem a possibilidade de evoluir do que outros, tá? Então, e mais ela também vai ser utilizada com uma leitura racista, apesar de não ser uma teoria racista em si, ela é utilizada de forma racista, falando que os povos nativos de africanos, os povos asiáticos seriam preguiçosos, inferiores e estariam abaixo da evolução. Então ela está muito próxima ali com o darwinismo social, que é o que a gente vai cobrar esse ano, tá bom? Vou até colocar em negrito aqui para vocês não esquecerem. Espera aí, tá bom? Agora, sobre o imperialismo, né? Deixa eu colocar aqui também, imperialismo, porque agora que eu percebi, não está esse nome aqui, né? E ele é chamado de imperialismo também. Sobre o imperialismo, a gente está falando do caso da Europa, mas nós já falamos de um pouco sobre o caso na América, em que na América também teremos uma política imperialista em uma nação, que no caso são os Estados Unidos da América. E eles, com a sua doutrina Monroe, que define a América para os americanos, eles também têm planos imperialistas para as outras nações latino-americanas. Tá? Talvez não da mesma maneira que os europeus vão fazer, de forma mais escrachada, de mais na cara, na África e na Ásia. Mas os Estados Unidos também têm esse planejamento de transformar o continente americano em seu próprio mercado consumidor. Tá? Enfim, vamos falar de dois processos desse neocolonialismo, na África e na Ásia. Gente, o livro de vocês fala de várias nações, de vários detalhes, detalhes, detalhes. Esses detalhes, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um mapa e a gente vai ver na nossa aula do Zoom, tá? Porque aqui, gente, o que eu quero cobrar para vocês de agora é justamente o quadro geral. Os pontos específicos vocês vão rever no ensino médio e a gente pode ver também na hora que a gente for fazer a revisão para o teste, para a prova, não sei ainda, tá? Então, sobre o caso da África, o que aconteceu? Se vocês pegarem um mapa da África, a gente vai pegar esse mapa na semana que vem para ver, o continente africano, ele parece que ele foi recortado, porque ele tem algumas retas, sabe, poucas curvas nos territórios. Por que isso? Porque até então o continente africano ele havia já sido colonizado pelos europeus, algumas partes, só que era basicamente uma parte do litoral africano, que fica aqui, né? E a parte do norte e noroeste da África, que fica aqui. Norte e nordeste da África, que fica aqui. O meio do continente não era colonizado ainda. E passou a ser colonizado com a neocolonização, com o imperialismo aí do final do século XIX. Tá? Então, o que vai acontecer? Ocorre uma conferência, que é a Conferência de Berlim. E essa Conferência de Berlim, as potências europeias, aquelas quatro principais que eu falei e outras menores, elas sentam juntas e definem. Já que todas têm os mesmos interesses de terem maiores mercados consumidores, de adquirirem matéria-prima, de recuperarem a economia, no caso das nações europeias que estavam fragilizadas, como Portugal. E, entre outras coisas, elas pensaram, vamos repartir o continente africano e asiático, sob áreas de influência. Então, quando a gente pega o mapa da África durante a Conferência de Berlim, como ele ficou, nós vamos ver que, por exemplo, a Inglaterra e a França terão imensos territórios dentro da África, sob sua influência. Portugal mantém algumas colônias que já possuía e tem uma pequena mudança ali numa parte do litoral. A Espanha, se eu não me engano, ela pega um pouquinho também ali no noroeste da África. Agora, até a Bélgica pegou alguma coisa, né? Nesse rolo aí. Agora, duas recentes nações europeias vão ser deixadas para trás aí, que no caso é a Itália e a Alemanha. Elas não vão receber territórios? Vão receber, mas serão territórios muito menores e muito menos importantes, muito menos valiosos do que os que a França e a Inglaterra dominaram. Então elas sentem que foram deixadas passar, foram passadas para trás, né? Passaram a perna nelas, e aí
tanto a Alemanha quanto a Itália, mas principalmente a Alemanha, desenvolvem um sentimento de revanche, de vingança contra a França e a Inglaterra, que foram as nações que definiram esse recorte aí durante a Conferência de Berlim. Lembrando que a Conferência de Berlim ela acontece de 1884 a 1885. E essa nova colonização do continente africano, ela vai se manter até meados dos anos 60 do século XX, 1960 mais ou menos, que vai ser quando muitas dessas antigas colônias vão conseguir a sua independência definitiva. Tá? Bom, então, lembra lá atrás que teve a Guerra Franco-Prussiana, que a gente falou na última videoaula no capítulo 13. E nessa guerra a França perdeu. Então a França estava pé da vida com a Alemanha. E aí deu troco na Alemanha. E a Alemanha agora ficou insatisfeita com a França. E essa rivalidade entre franceses e alemães, ela só vai crescer, 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 ao ponto que no início do século XX nós teremos a Primeira Guerra Mundial. Isso é matéria do ano que vem. Agora, sobre o caso da Ásia. O caso da Ásia foi muito parecido. O continente asiático também foi dividido por áreas de influência. Mas já as transformações do continente asiático também foram bastante interessantes. Como assim? Na Ásia, ela sempre foi um continente muito fechado culturalmente para o Ocidente. Né? Então, com a neocolonização, o continente asiático ele passa a se abrir. Em alguns casos de maneira eles mesmos buscaram essa abertura, em outros casos foi uma abertura forçada. Tá? Agora vamos falar de duas nações que serão colonizadas aí, a Índia e a China. A Índia não corresponde apenas ao território indiano que a gente tem hoje em dia. A Índia corresponde à Índia e ao Paquistão atual. Na época era uma nação só que era a Índia. Tá? E os ingleses vão dominar os indianos durante muitas décadas. Tá? E essa dominação ela só vai ser encerrada quando nós teremos, no século passado, no século XX, a liderança de Mahatma Gandhi com o seu movimento de desobediência civil e tudo mais, que deixa a Índia independente da Inglaterra e a Índia acaba se dividindo entre Índia e Paquistão. Mas isso a gente vai ver ano que vem. E a China, que vai sofrer dominação inglesa e japonesa. Tá? Vai sofrer uma dominação inglesa mais para frente ali, próximo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda ali, tá? E uma dominação japonesa, já que o Japão ele também tem uma política de dominação imperialista. Como assim o Japão? O que era o Japão até então? O Japão, durante o século XIX, ele sofre um processo de ocidentalização muito forte. Então é o momento em que os japoneses eles deixam de ser isolados do mundo e passam a se abrir para o resto do mundo. E nesse processo de abertura, nós teremos um momento chamado de Restauração Meiji, a partir de 1868, em que aquelas coisas das tradições japonesas, da cultura feudal japonesa, ela se transforma num Japão ocidentalizado. Então, é a passagem do shogunato, que era aquele modelo japonês político de fragmentação territorial, da figura do shogun dominando, né, e tudo mais, para o momento da restauração Meiji, que é o momento em que o Japão se ocidentaliza. Uma maneira muito fácil de a gente entender esse momento é assistindo aquele filme Último Samurai com Tom Cruise, que é o momento em que os samurais passam a ser perseguidos pelo governo imperial japonês. Por quê? Porque o samurai ele representava a tradição, ele representava o passado feudal japonês. E nesse processo de ocidentalização, o samurai não era mais necessário, pois nesse momento o Japão ele passa a importar armas, passa a desenvolver um exército e por aí vai. Vê aquele filme, ele é muito interessante para vocês poderem entender como funcionava o Japão nessa época. Bom, o Japão, durante essa restauração, ele passa de um país agrário para uma potência industrial tecnológica. E, sendo a potência que ele vai se transformar, ele passa a ter uma política imperialista na Ásia também. Tá? Um detalhe que eu não falei. Na Conferência de Berlim, os Estados Unidos foram convidados. E eles fizeram parte da conferência, mas eles não pegaram nenhum território nessa conferência. Foi muito mais um papel de mediador, assim, de convidado. Por fim,
Nessa expansão imperialista, os japoneses acabam invadindo a China e dominando parte do território durante um tempo considerável, ali mais pelo litoral da China. Ali. Bom, e no caso da Inglaterra, a dominação vai ser muito mais econômica. No caso, havia sempre um comércio, sempre não, né? Havia durante um bom tempo um comércio ilegal de ópio, que é uma droga que você fuma, da China com os ingleses. Isso provocou uma guerra do ópio. E nessa guerra do ópio entre Inglaterra e China, a Inglaterra vence. E a China, sendo derrotada nessa guerra, acaba sendo forçada a abrir o seu comércio para os ingleses. Tá? Parecido com o que aconteceu no período junino. É um pouquinho, né? Só que não teve guerra naquele caso. Bom, então os ingleses passam a interferir diretamente na economia chinesa e a dependência chinesa da economia inglesa só vai subir, da mesma maneira que aconteceu com a Índia também. Tá bom? Bom, gente, eu acredito que deve ter alguma coisinha ou outra que falta desse capítulo, mas o grosso, a parte mais importante é essa daqui. E aí o restante a gente fala no Zoom quando a gente for fazer exercícios juntos, tá bom? Então, essa semana, duas videoaulas para vocês, capítulos 13 e 14, que eu estava prometendo fazer uma semana com duas videoaulas já há um tempo já, não me, não me batam. E semana que vem a gente fecha no capítulo 2, tá bom? Vou passar o dever de casa amanhã na quarta-feira para vocês, lá no grupo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Vamos fechar aqui. Acabou.